parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos agora no segundo trimestre de 2022, aprendendo na lição dos adultos, aprendendo sobre os valores do Reino de Deus, o Sermão do Monte, ensinado por Jesus Cristo. E agora, a lição de hoje, a lição número 5, ela vai tratar sobre o casamento é para sempre. O casamento é para sempre. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática, o texto aplicável na nossa vida, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Já tivemos vários assuntos e hoje vai tratar exclusivamente a respeito do adultério, casamento e adultério. O texto da nossa lição está no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 27 até o versículo 32. É apenas 5 versículos, aqui 6 versículos apenas está compondo aqui a nossa lição. Ela está firmada em 3 pontos distintos: a condenação do adultério, no tópico 2, o que rege o coração, regerá o corpo, e por fim, a indissolubilidade do casamento. A Bíblia como um ser, ou melhor dizendo, a Bíblia, como a palavra de Deus, ela reprova do princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia, ela reprova o adultério. Ela reprova o adultério. E o adultério, nós podemos ver em diversas circunstâncias, A primeira delas que nós vemos é o Senhor falando no sentido espiritual. O adultério espiritual foi o que acometeu o povo de Israel com a idolatria. E Deus, então, vendo o relacionamento de adoração do povo de Israel com os ídolos, o Senhor assim o comparou com uma idolatria. E pega, então, em várias passagens da Bíblia, nós vamos ver, tanto Ezequiel, Jeremias, nós vamos encontrar esses detalhes, e com a forma bem mais aprofundada no livro de Oséias, onde ele pega o próprio profeta, manda o profeta ir na casa das prostituições, retirar dali, dentre elas, uma prostituta e fazer dela a sua esposa, a sua companheira, e gerar filho com esta mulher. E assim, depois da vida conjugal, da infidelidade desta mulher, que sempre voltava para os seus amantes, sempre voltava para a velha prática, o Senhor agora pega esta vida, essa história de Oséias, e manda ele trazer a mensagem para Israel, que assim como era a esposa de Oséias, assim era Israel em relação a Deus, mostrando aqui a questão espiritual, que é o desvio espiritual. E quando nós chegamos em Isaías capítulo 54, nós vamos ver o Senhor ali se apresentando como o esposo de Israel, Israel como a sua esposa. No Novo Testamento, nós vamos ver de novo esta colocação, mas já apontando para a igreja do Senhor Jesus. Lá no primeiro capítulo do Gênesis, nós vamos ver que Deus ele criou o homem. Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O Senhor fez o homem do pó da terra e o Senhor descansou no 7º dia. Porém, o que nós vamos encontrar é que Deus, quando ele faz o homem cair sobre um sono profundo, o Senhor retira do homem uma costela, e desta costela o Senhor faz uma mulher. E depois o Senhor traz esta mulher para o homem, e o homem ao ver, e Adão ao ver a mulher, ele disse: ossos dos meus ossos e carne da minha carne, portanto será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ali nós vemos a colocação de Adão, e ele ainda profere a seguinte palavra: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Os dois uma só carne. E nós vemos agora o Senhor Jesus,
reproduzindo esta palavra, dizendo, quando questionado pelos fariseus acerca do divórcio, e aí o Senhor então ele apresenta esta questão que a respeito da carta de divórcio. Nós vamos falar isso no tópico 13, mas antes quero eu parar aqui na questão do adultério. Na questão do adultério, nós vemos que já era reprovado por Deus desde aos primórdios. Deus já reprovava, porque nós vemos o caso de Judá e Tamar, quando ela engravida do seu próprio sogro. Judá então ele questiona, sugerindo que havia uma traição, e pedindo para que ela fosse então executada. Aí ela diz: de quem é esse lenço? De quem é este anel? E de quem é esse cajado? O dono do lenço, do anel e do cajado, deste eu concebi. E agora Judá então ele vê aquela situação, né? E ele reconhece que a sua nora estava concebida dele, e muda toda a situação. Mas lá no princípio nós vamos ver, por quando ele fala isso em condenar, porque já havia uma lei, na lei de Noé, no próprio código de Hammurabi, já havia uma condenação acerca do adultério. E a definição do adultério é a conjunção carnal entre um homem casado com uma mulher que não seja a sua, e vice-versa, de uma mulher casada com um homem que não seja o seu marido. Isto é adultério. Nós podemos entender também esta questão, que a lei de Moisés, ela coloca no mandamento sétimo, no sétimo mandamento, ele diz assim: não adulterarás, não adulterarás. E agora, dentro desse ponto, o Senhor Jesus, quando começa a ensinar, ele volta novamente buscando a deidade. Por quê? Aquele mandamento foi escrito pelo dedo de Deus na tábua de pedra que Moisés apresentou ao Senhor. Foi o próprio Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, ele escreveu com as suas próprias mãos, com o seu próprio dedo, ele escreveu lá: não adulterarás. Agora o Senhor Jesus, ele reivindicando a sua deidade mais uma vez, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Mas no versículo 28 ele diz: eu porém vos digo. E agora, mais uma vez, em mais uma situação, nós vemos o Senhor Jesus potencializando a lei, elevando o padrão da lei. Diz assim: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, aí nós vamos ver aqui, nesses dois versículos, o Senhor já falando a respeito da questão do adultério, que o Senhor condenando amplamente, de uma forma direta, mostrando que o adultério consumado, a lei condenava o adultério consumado, mas o Senhor na graça já está mostrando que basta o desejar, basta atentar, basta criar um pensamento adulterino, infiel, no coração já, e perante Deus já cometeu o adultério já está verificado, Na lei dos homens é diferente. Na lei dos homens, quando nós estudamos, quando fiz o curso de Direito, naquela época o adultério era crime. Mas para se provar o adultério tinha que ser no próprio ato, tinha que comprovar o ato ali, uma testemunha, alguma coisa, tinha que comprovar que houve de fato a conjunção carnal. A testemunha teria que presenciar, teria que ver o ato para poder testificar em juízo, porque senão não era considerado o adultério, poderia ser considerado uma tentativa, uma suposição, mas nunca a confirmação, se não houvesse como comprovar. No entanto, para isso na lei brasileira, no Código Civil de 1916, era crime o adultério, mas hoje já não é mais. E para por que eu estou dizendo isso? Porque para os legalistas, os fariseus e os escribas, eles analisavam a frieza da lei. Então ele diz: não cometerás adultério. O adultério era quando o homem, cometia conjunção carnal com outra mulher que não fosse a sua esposa.
Neste caso, teria que ter pelo menos 2 testemunhas que presenciasse, confirmasse, dissesse com os olhos: eu vi o ato sendo praticado. Aí a pessoa era então apedrejada. No entanto, era difícil, a coisa mais rara era se condenar alguém pela prática do adultério em consequência disto. Não havia como, né? Era muito raro se ver uma prova nesse sentido. Agora, quando eles pegam lá em João no capítulo 8, nós vamos ver que eles pegaram aquela mulher dizendo: olha, pegamos esta mulher no próprio ato, adulterando. E a lei de Moisés manda que matemos a pedrada. E o que dizes? Aí o Senhor Jesus, ele dá uma resposta. Aquele já é potencializando a lei. Vocês estão dizendo que ela pecou. Tudo bem. Agora o Senhor diz: quem é? Quem de vós? Qual de vós que não tem pecado, seja este o primeiro a atirar a primeira pedra. E quando o Senhor Jesus fala isso, é a palavra de Deus falando na mente e no coração daquela pessoa. E quando o Senhor fala na mente, há um impacto da palavra de Deus, e a Bíblia relata que começou a dos mais idosos para os menos idosos a abandonar as suas pedras e saírem e deixando então a mulher. Aí o Senhor se dirige a ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém. E o Senhor disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aí nós vemos a misericórdia de Deus. Não é que o Senhor Jesus aprovou o adultério, não. O Senhor Jesus aplicou àquela mulher uma lição de misericórdia, porque aqueles que queriam executar a lei, executar juízo sobre ela, possuía pecados maiores do que o dela, ou tão grave tanto quanto dela. E eles estavam vivendo uma vida de hipocrisia e de falsidade. Aí o Senhor então aplica a lei da misericórdia para aquela mulher que de fato pecou, e também no coração daquelas pessoas que também tinha pecado e no entanto vestiam uma capa de hipocrisia, como se nada tivesse acontecido com eles, quando na verdade eles eram pecadores tanto quanto aquela mulher. Aí o Senhor faz esta colocação. Então o adultério, ele sempre foi condenado pela palavra de Deus, porque ele ofende a instituição da família, ele ofende aquilo que Deus criou para ser um bem, para ser multiplicado, a perpetuação da espécie humana. E o adultério, ele veio justamente, é uma prática que veio para interferir no projeto universal do Todo-Poderoso. No tópico 2, nós vamos ver o que rege o coração, rege o corpo. Aqui nós vamos ver a importância que o pecado, ele nasce, toda a atitude humana. O Senhor, ele começa a mostrar que toda atitude humana, ela brota do coração, ela brota do pensamento, ela brota da arquitetação humana, para depois, primeiro o pensamento, ele se torna ações. Não é primeiro a ação, depois o pensamento. O pensamento, ele produz uma ação. É o que diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Ele fala assim: a quem é tentado, não diga que de Deus sou tentado, porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E ele fala: havendo, mas o homem é tentado pelas suas próprias concupiscências. A concupiscência, ela produz o pecado, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Quando a pessoa maquina no coração, ela já deu à luz o pecado. Agora o pecado, ele precisa tão somente quando ele é consumado na prática, então a gravidade é muito maior. Mas ainda no processo de incubatório, há um escape, mas diante de Deus, a incubação para Deus já é pecado. O Senhor já considera como pecado. Nós vamos encontrar que lá em Gálatas, também no capítulo 5, versículo 19 a 21, vai falar das obras da carne. E as obras da carne, ela começa sempre na mente e no coração do homem. Ela vai no coração, vem o desejo, e do desejo vem o desejo da prática pecaminosa. E o nosso corpo acaba sendo levado às práticas ruins. E aí o Senhor, nós vamos encontrar nos versículos seguintes,
a respeito da chamada autocirurgia, a partir do versículo 29. Se o teu olho te escandaliza, arranca ele, que é melhor te entrar na vida com apenas um dos teus olhos, do que tendo os dois e ser queimado no fogo do inferno. E no versículo 30, o Senhor repete ainda: se a tua mão direita te escandalizar, corta para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. O Senhor está mostrando aqui a gravidade do inferno, a gravidade da condenação. E ele fala da autocirurgia. Quando fala da autocirurgia, não é que o Senhor queria ou sugeriu a automutilação. Isso aqui é no sentido espiritual, que nós devemos negar a nós mesmos. Por isso que ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o seu coração, negue os seus desejos, as suas vontades pecaminosas que ofendem a santidade de Deus. Negue isso que está enraizado na sua mente, no seu coração. Rejeita isso para servir melhor a Deus. É nesse sentido. Nós podemos citar o caso de Aaron Helston, que era um alpinista lá em Utah, Estados Unidos da América. Ele é um alpinista e foi então fazer uma prática alpinista de alpinismo no Canyon. E naqueles cânion ele começa a subir e andar, uma imprudência, que ele foi sozinho. E numa dessas, ao escalar ali numa determinada vala, rolou uma pedra e prendeu o seu braço. O seu braço ficou preso na pedra. E ele tentou de todos os meios se desprender, mas ele viu que não tinha jeito. A pedra era muito pesada e era impossível ele tirar o braço dali. A água acabou, o cantil de água acabou tudo. Ele não tinha esperança nenhuma. Ele ia morrer ali. Ninguém sabia que ele estava ali, naquela prática que lhe gerava prazer, satisfação, naquela prática alpinista. Era pecado? Não. Mas era algo que melhorava o seu ego, que o elevava. Ele estava ali vivendo aquele momento de prazer nesta vida. Mas agora ele vê o seu braço preso naquela vara, naquela parede. Ele não tinha saída. Passa um dia, passa 2 dias. No terceiro dia ele chega a uma conclusão: e agora? Já não tinha mais água, ele ia morrer. De qualquer forma ele morreria ali, sem comida, sem água, sem nada, e ninguém sabia onde ele estava para poder resgatá-lo. E nesse momento ele toma uma decisão. Ele tinha uma faca, a faca não era tão afiada, mas ele pega aquela faca e começa a cortar a pele, a carne, os tendões, quebra o seu próprio braço. Quebra o seu próprio braço que estava preso na perna e sai dali. Depois que ele quebra o braço, que fica solto, ele escala ainda mais alguns metros para cima, para chegar na superfície. E ao chegar já no terceiro dia, e ao chegar na superfície, ele vê uma família salvo engano, de holandeses que passava por ali, que estava conhecendo o cânion, e agora vê aquela situação. Ele pede socorro, diz quem é, como eles chamam então o socorro, os helicópteros, e vem ali o socorro e leva aquele alpinista para o hospital. Ele é medicado e ele é salvo. A sua vida foi salva. Ele vem depois a gerar filhos, tornou-se conhecido no mundo todo por essa história difícil, de uma difícil decisão que ele tomou na sua vida. Ou era viver ou morrer. Mas para viver teria que deixar um membro preso lá no cânion. Muitas vezes a pessoa está na situação do pecado, naquele momento para cometer o pecado. É hora de aplicar esta autocirurgia no sentido espiritual. É hora de aplicar a autocirurgia. Não fique preso no adultério, mas corte. Mas corte o membro, arranque o olho, corte a mão, mas desprenda da condenação, foi o que Jesus falou, é melhor cortar. E aí você vê, mas como? Olha a situação de Judá, quando eu falei no princípio, Judá, ele era um homem formado, estruturado na vida, não tinha nada que lhe
pudesse aprisionar, no entanto ele ficou e preferiu pecar. Escolheu voluntariamente pecar. O caso de José, lá na casa de Potifar, era escravo, vendido, longe do pai, longe da mãe, mas quando a proposta lhe é feita, ele diz: como eu pecaria contra o meu Senhor e contra o meu Deus, porquanto você é mulher dele, porquanto és tua mulher. O Senhor fala, ali nós vemos José falando para aquela mulher que tentava induzi-lo para o adultério. E ele então foge, ela segura a capa, ele deixa a capa e foge. Foi caluniado, foi preso, mas preservou a sua integridade. Não pecou contra o seu Deus. Isso é o que nós vamos ver da autocirurgia, o negar-se a si mesmo. Então nós vamos encontrar que o adultério ele é uma praga, que hoje se tornou uma prática demais, uma prática que tornou-se parte desta sociedade sodomita, porque a sociedade de hoje não difere da sociedade de Sodoma e nem de Gomorra, é a mesma coisa, ou até pior. Mas aí nós chegamos no tópico 3, onde vai falar a respeito da dissolução do casamento. O propósito de Deus para o casamento foi a sua indissolubilidade. O casamento, a indissolubilidade matrimonial. Porque como eu falei a princípio, lá na introdução, que Deus, ele fez cair um sono pesado sobre Adão, e de Adão pegou uma costela, e da costela fez uma mulher. E quando ele vê a mulher, ele fala aquela frase: osso dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E ele diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. Adão é quem fala isso. E o Senhor Jesus repete que não foi Adão, mas foi Deus. Porque Adão naquele momento ele profetizou. Oh pastor, estou falando heresia? De maneira alguma. Porque quando nós vamos lá na epístola de Judas, ele vai falar sobre Enoque, que profetizou, o sétimo a profetizar depois de Adão. Se Enoque foi o sétimo a profetizar depois de Adão, porque Adão foi o primeiro a profetizar. E aqui sobre o casamento nós encontramos, por assim dizer, que foi a primeira profecia de Adão, a primeira profecia dele. Ele traz essa palavra acerca do casamento, pelo menos registrada na Bíblia, a primeira profecia de Adão, registrada na questão do casamento. E Jesus vem e confirma esta questão. Só que agora, o segundo Adão, o primeiro Adão pecou, o pecado passou a todos os homens, mas o segundo Adão, Jesus, o segundo Adão, como diz lá em Romanos no capítulo 5, como nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus foi o segundo Adão. O primeiro homem é terreno, o segundo é do céu. O primeiro foi feito alma vivente, mas o segundo, ele é semelhante ao Deus Todo-Poderoso. O primeiro veio o pecado, mas o outro veio a vida eterna. Jesus é o segundo Adão. E Jesus foi levado para a cruz, e lá na cruz ele derramou seu sangue, lá na cruz ele deu a vida. Quem deu a vida para o homem, o primeiro homem? Deus soprou nas suas narinas o hálito da vida, e o homem foi feito alma vivente. E esse fôlego de vida lá na cruz, Jesus sucumbiu esse fôlego de vida para dar vida para a sua igreja. E quando nós chegamos em Efésios, Paulo, quando vai escrever a igreja que estava em Éfeso, ele vai falar ali no capítulo 5 a respeito do casamento. E ele começa a falar ali no versículo 20, vai descendo falando do relacionamento homem e mulher. Mas quando chega no versículo 32, ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A igreja, a esposa de Jesus Cristo. E esse casamento da igreja, agora eu lhes pergunto, pode esse casamento ter divórcio nesse relacionamento? Pode a igreja divorciar-se de Jesus e continuar sendo filha de Deus? Não. Assim também nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, ela é a esposa, ela é a esposa, e Jesus é o esposo, a noiva e o noivo. O que nós entendemos desse detalhe, meus amados amigos, amantes da palavra de Deus que nos ouve nessa escola, através desta mídia,
Nós podemos entender que a palavra de Deus aqui, para respeito ao casamento, casamento para Deus seria indissolúvel. A nossa declaração de fé fala a respeito da indissolubilidade matrimonial. E essa indissolubilidade matrimonial lá do capítulo da nossa declaração de fé, ela vai falar que admite algumas situações, pela morte. Quando a pessoa, o adultério é uma das causas que o Senhor Jesus ele falou em Mateus a respeito do adultério, que é uma das causas que ele permite o divórcio. E também, quando o casal descrente, o crente com o descrente, que o descrente o abandona, então nesse caso é preferível. Porém, eu quero vos dizer algo: se a mulher ela é vítima de tentativa de homicídio, ela é espancada, não é respeitada, ela é tratada como animal. Neste caso, a mulher também pode requerer o divórcio, e Deus assim o atende, e não vejo que é pecado nisso. Assim nós vamos chegar à conclusão: Deus tem um projeto, e o projeto de Deus é a estabilidade matrimonial, a bênção dele sobre o casamento. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.